Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Supremo Tribunal Federal julga na próxima semana ação que pode destravar o projeto da Ferrogrão. A via deve ligar Mato Grosso ao Pará e ser o maior projeto ferroviário do país. E mais, durante CPI do MST, deputado federal do PT de Minas Gerais afirma que o agronegócio não produz arroz, nem feijão, nem mandioca. A afirmação falsa gerou gargalhadas entre os parlamentares. Nesta edição você vai conhecer mais detalhes sobre a origem da comida que chega à mesa dos brasileiros. E na Câmara dos Deputados foi aprovada a urgência do projeto de lei do Marco Temporal Indígena. O texto deve ir à votação na próxima semana. A bancada do Agro quer esvaziar a decisão do STF sobre o tema prevista para junho. A ProSoja pede que o governo socorra agricultores. Milhares de produtores estão com dificuldades de honrar compromissos, de acordo com a associação. E qual é o tamanho do problema financeiro no agro? A consultoria vai apontar nesta edição o cenário econômico com um novo ciclo de preços de grãos. Gripe aviária. Governo decreta emergência zoossanitária após 8 casos da doença em aves silvestres no Brasil. Você vai ver tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Durante a CPI, que pretende investigar a atuação do Movimento Sem Terra, o deputado federal do PT de Minas Gerais, Padre João, afirmou que o agronegócio não produz arroz, nem alface, nem feijão e nem mandioca. A fala revela desconhecimento sobre a produção agrícola brasileira e fez alguns parlamentares até gargalharem na sessão. Vamos ver. Que no almoço de hoje, meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. Tantinho assim. Foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho pro trabalho Quem escravo. produz arroz é o agro. Deputado. Arroz orgânico. Não. Olha, e é o MST que produz lá no assentamento do Marcon. Vamos respeitar a palavra do deputado. Repõe meu tempo, por favor. 2 minutos e 30 no meu aí, por prato, favor. presidente, tinha alface. Não repousa o tempo ainda. Tá repondo ali. Alface. O agro não produz alface. Nem feijão. Nem mandioca. Nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Então é só para informar aqui. O deputado do PT de Minas Gerais ainda disse que 70% ou mais dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros são produzidos também pelo MST. A informação é falsa e o jornalista Marcos Tosi explica com dados de onde vem a comida que chega às nossas mesas. Olha, esse episódio parece um jogo de truco que é muito popular em algumas regiões do país, em que o camarada, sem ter cartas à mão, jogo de baralho, ele tenta dar um facão, ele blefa, mas acaba passando vergonha ao ser desmascarado. E não é difícil expor o facão do deputado petista. Ele repetiu o velho chavão do PT e de Lula de que a agricultura familiar põe 70% dos alimentos à mesa dos brasileiros. E não é bem assim, longe disso. E aqui não se trata de desmerecer a agricultura familiar, que tem a sua importância intrínseca. A questão é que os agricultores familiares não precisam da falsa propaganda de que produzem 70% dos alimentos. É até ruim para eles porque leva a crer que estão surfando na onda e que não precisam quase de apoio. Lula já tinha afirmado na campanha eleitoral, em tom de louvor, que o MST estava fazendo uma coisa extraordinária neste país. Era o maior produtor de arroz orgânico. Ora, o arroz orgânico do MST, cerca de 15 mil toneladas por safra, dá para atender a necessidade de todos os brasileiros pelo período de 10 horas. Isso mesmo, nem meio-dia de consumo. O segmento em que a agricultura familiar mais contribui na produção de alimentos
é o de hortifrutigranjeiros, frutas, legumes, verduras. E é fácil entender por quê, já que são produtos que exigem menos área de cultivo. Nesse caso, é até correto afirmar que 70% da mandioca, por exemplo, e 64% da alface vem da agricultura familiar. Não é que venha dos assentamentos do MST, não. Vem da agricultura familiar, que inclusive é praticada também pelo agronegócio. Ela é familiar porque é tocada pela família e necessita de área menor de terra. Isso é a realidade. Não é facão de jogo de truco. Muito obrigada, Marcos, pela presença aqui conosco no Hora H do Agro e por detalhar parte da origem do alimento que chega às nossas mesas e a contribuição da agricultura familiar, da agricultura empresarial, que no final das contas são uma só agricultura, a agricultura brasileira. Obrigada pela presença conosco. O vídeo do deputado do PT de Minas Gerais ainda trouxe outras informações que vão ser esclarecidas agora pelo cientista político Felipe Dávila, que está conosco. Felipe, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Kelly, é um prazer estar aqui na Hora H do Agro e conversar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada a você por estar conosco. A gente precisa dos seus conhecimentos para também difundir informação correta. Na sua opinião, o deputado não sabia que o agronegócio produz arroz, mandioca, alface, ou o deputado fingiu não saber sobre a produção agrícola brasileira? Olha, Kelly, a esquerda tem sempre um truque barato, né? A ideologia é mais importante que os fatos. A ideologia é mais importante que os dados. É óbvio que ele sabia disso, mas é mais importante fazer o discurso ideológico, depois ele vai editar isso, colocar na rede social dele e ser aplaudido pela tribinha dele. É uma vergonha. Nós precisamos fazer política pública baseada nos dados e nos fatos. E o agronegócio brasileiro é, sim, o mais competitivo no mundo, é o responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E, evidentemente, isso não é, como bem disse a reportagem, a questão do agrofamiliar. Isso é a agricultura que nós temos, altamente competitiva, altamente tecnológica. É isso que faz a diferença no agronegócio no Brasil e no mundo. Felipe, há uma insistência em separar a agricultura empresarial da agricultura familiar. Por que isso é repetidas vezes feito? Bom, também, de novo, por uma distorção da realidade. A agricultura familiar é o pequeno proprietário que ali se dedica ao plantio de coisas importantes, como a gente acabou de falar aqui, do hortifrutigranjeiro e tal. Mas eles gostam de misturar a agricultura familiar com assentamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Brasil tem 5 milhões de pequenas propriedades, de propriedades em geral na agricultura. E nós podemos fazer uma enorme revolução, ainda mais nessas pequenas propriedades. Eu acho que ela, em dois sentidos, não só na produção de alimentos, mas nessa pauta importante do meio ambiente, que eu digo que é o plantio de árvores. A silvicultura pode ser uma coisa que é extremamente importante na renda das pessoas. Mas eu gostaria de citar um caso aqui importante, como é que o grande agro e o assentamento funciona. E aí com o MST, aqui em São Paulo, Kelly, você conhece muito bem, as grandes usinas ali na região de Araras, em Ribeirão Preto, fizeram uma parceria com os assentados, que é o seguinte: 70% da terra deles, eles arrendam. E 30% eles dão assistência técnica para melhorar economicamente aquela terra e para eles terem uma renda extra. E ainda utilizam a mão de obra desses assentados para fazer trabalho importantíssimo, que é o controle de formiga, que são atividades básicas, né? Mas é então interessante. E esse agro, pergunta se ele quer saber de MST, ele não quer saber de nada, ele quer saber de continuar a parceria com o agronegócio, porque é isso que garante o sustento e a melhor rentabilidade do seu pequeno pedaço de terra. Muito bem, Felipe. E agora uma questão, está aqui na manchete, né? Sim, o agro produz arroz, sim, ele produz feijão, mandioca e muito mais. Será que todo mundo sabe que esses produtos são da agricultura brasileira? É uma boa pergunta. As pessoas sabem quando chega ao supermercado, mas seria muito bom entender a origem desses alimentos, né? Eu, por exemplo, nós tenho ainda uma fazenda, numa região que era grande produtora de feijão, que é o sudeste do estado, ali, a região de Capão Bonito, e aliás, a gente vai levar o padre João, deputado petista, para arrancar um pouco de feijão na colheita, para ele sentir um pouco de dor nas costas e ver como é que se colhe feijão na vida prática, né?
E ali certamente é uma das maiores regiões de plantio de feijão ainda no estado de São Paulo, e mostra que são as grandes fazendas, são os médios produtores que continuam a produzir os alimentos que chegam à mesa do consumidor brasileiro. Felipe, na sua avaliação, como é que está a qualidade das discussões na CPI do MST? A gente acabou de ver um recorte aqui com a fala do deputado Padre lá de Minas Gerais. Ô Kellen, eu fiz um desafio na Jovem Pan para o MST. Eu quero que eles apresentem um estudo com dados e fatos públicos confiáveis, mostrando o número de latifúndios no Brasil, que não tem nenhum. É uma vigarice esse negócio. Ele não tem mais latifúndio no Brasil. Eu quero que eles apresentem os dados. Apresentem. Eu desafio o MST aqui para trazer os dados na Jovem Pan ou na própria CPI. Eu quero que eles mostrem com os números e dados e fatos qual é o número de latifúndios no Brasil. Então, assim, isso acaba com o MST. O que o MST quer, você sabe muito bem, eles querem se apoderar do INCRA. É isso que eles querem. Isso é pressão política para ocupar o INCRA. Eles não estão interessados em regularização fundiária, porque se isso acontecer, esvazia toda a bandeira do MST. Então, eu desafio o MST. Eu quero que eles apresentem, seu João Paulo Stedley, eu quero que o senhor vá à CPI e mostre lá os dados do número de latifúndios no Brasil. Felipe, está feito o desafio aqui no Hora H do Agro. A gente vai ansiosamente esperar por esses dados, se é que eles vão vir, né? Agradeço demais pela sua presença, pela análise, cientista político, Luiz Felipe Dávila. Volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Um grande prazer. Igualmente, até a próxima. O Supremo Tribunal Federal vai analisar na próxima semana, dia 31 de maio, uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSOL. Essa decisão da Corte vai definir se o projeto da Ferrogrão, ferrovia que deve conectar Mato Grosso aos portos do norte, se ela vai avançar. Por conta dessa ação do PSOL, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu cautelarmente em 2021 o andamento do projeto da ferrovia e desde então o tema está parado no STF. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informa em seu site que até o momento o projeto da Ferrogrão passou pela etapa de estudos e consulta pública. A Ferrogrão deve ser uma das ferrovias mais importantes para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil. Vejam só a rota da Ferrogrão. Acompanhe. Com 933 quilômetros de extensão, ela irá ligar Sinop, em Mato Grosso, até Miritituba, no Pará. De lá, as cargas vão sair ali, vocês estão acompanhando pela TV, dá para observar no mapa, mas para quem nos ouve pela rádio, é importante ter clareza que as cargas vão sair de lá para estações de transbordo na hidrovia com destino aos portos de Santarém, Santana, Vila do Conde e Barcarena, para então serem exportados para diversas regiões do mundo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, por exemplo, estima que um comboio de 160 vagões vai substituir cerca de 400 caminhões. A expectativa é que 70% dos grãos produzidos em Mato Grosso, que é o maior estado produtor de grãos do Brasil, e que hoje esses grãos saem pela BR-163, eles então passem a ser escoados pela Ferrogrão. E a gente vai entender o futuro da Ferrogrão a partir da decisão do STF prevista para os próximos dias com o diretor do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz. Edeon, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. É um prazer estar com você, Kelly. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo e contar com seus conhecimentos para dividir tudo isso com a nossa audiência. Primeira pergunta, Edeon, qual é o argumento do PSOL que teve condição de levar o ministro Alexandre de Moraes a paralisar um projeto desta magnitude, a Ferrogrão? O que eles disseram, hein, que fez tanto sucesso? Eles alegam que a desafetação do Parque Nacional do Diamantim para passar a Ferrogrão, ele teria sido feito por uma medida provisória e que ela teria que ser por uma lei. Bom, nós sabemos que a medida provisória ou ela caduca ou ela é discutida no Congresso e vira lei. Não existe esse argumento, está equivocado. Mas, como nós temos um Supremo Tribunal Federal político, né,
e foi político durante o governo anterior, achou-se uma forma de impedir um projeto que é de grande importância para o Brasil. Assim como várias atitudes do STF têm feito sem calcular o impacto que isso provoca no país. Há um risco do projeto da Ferrogrão continuar parado no judiciário? Eu acredito que dia 31 vai se deliberar sobre a continuidade ou não do projeto da Ferrogrão. Caso isso não ocorra, nós vamos ter que partir para um outro caminho mais longo, que seria um novo projeto de lei que autorize a Ferrogrão. Porque o traçado dela que está previsto é o traçado mais econômico para fazer. E nós temos, você vê a argumentação como é falha, a desafetação do Parque Nacional do Jamanchim é de 850 hectares. Para um parque que tem 869 mil hectares. Então, isso significa 0,054%. No entanto, parte desses 840, ele é um passivo ambiental da rodovia BR-163. De fato, que a Ferrogrão irá utilizar 400 e poucos hectares. Mas isso não vem ao caso. Isso aí já está agora no Supremo Tribunal Federal. Toda a argumentação que podíamos usar junto ao Supremo Tribunal Federal já o foi feito, e agora nós esperamos o bom senso dos ministros do STF. E se o STF, então, decidir, como você disse, no bom senso, na sua avaliação, pela continuidade do projeto da Ferrogrão, que de fato é necessário que a gente tenha essa ferrovia em funcionamento, quais seriam as próximas etapas do processo? Em quanto tempo a Ferrogrão vai estar pronta? Porque talvez muita gente na nossa audiência esteja sendo apresentado ao tema pela primeira ou segunda vez. Por que esse tema importa, na verdade? Agora, o anteprojeto, ele passa por uma atualização, porque foi tudo interrompido, todos os estudos, todo o trabalho que foi feito foi interrompido. Então, agora nós vamos ter que atualizar os valores, atualizar a demanda. Então, isso é um trabalho que vai ser feito pelo Ministério dos Transportes hoje, e o ministro Renan Filho já tem demonstrado que a Ferrogrão é importante e que o governo federal vai dar continuidade. Depois disso, ele vai, concomitantemente, ele vai para a NTT e depois para o Tribunal de Contas da União, mas será feito também o início do processo de licenciamento ambiental. Normalmente, um projeto esse licenciamento ambiental, ele busca licença prévia, que será feito em nome da Infra SA. Depois disso, ele é licitado e a empresa que ganhar vai obter a licença de instalação. Uns 10 anos nesse processo todo? De licenciamento ambiental é o momento em que as comunidades serão ouvidas. Uhum. Esse processo todo deve levar uma década até a gente ver a ferrovia operando aqui no Brasil, na sua avaliação, Edeon? Eu acredito que 2 anos para se fazer todo esse processo de licenciamento ambiental e Tribunal de Contas da União, e depois mais 8 anos, pelo menos, para a construção. Então, seria uma década. Uma década. Diga pra gente, os benefícios da ferrovia, você tem cálculos, né, de quantos caminhões seriam substituídos pela ferrovia assim que ela passar a funcionar. Lembrando que ela liga Mato Grosso ao Pará e Mato Grosso é o maior estado produtor de grãos. Então, hoje, esses transportes são feitos prioritariamente através de rodovia. Passando para a ferrovia, o que mudaria? Quantos caminhões seriam substituídos? Cada comboio
ele vai ter 160 vagões com 3 locomotivas. Cada locomotiva tem 4 motores, então 3 vezes 4, 12, vão ser 12 motores. Enquanto ela substitui, então ela gera uma carga de 16 mil toneladas, que substitui 400 caminhões. Então nós vamos trocar, e esse é o grande ganho ambiental, nós vamos trocar 400 motores por 12 motores. Isso, pelos cálculos, nós vamos economizar algo como 1 milhão de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Então, além do lado econômico, que já é sabido, nós temos um grande ganho ambiental. Então, só não vai sair a Ferrogrão se for uma decisão anti-Brasil, anti-setor produtivo. A gente torce que isso não aconteça e que essa Ferrogrão venha logo para fazer história para o agro brasileiro também e para a economia brasileira, porque ganhamos todos em competitividade, em avanço nesta direção de uma infraestrutura mais moderna. Edeon Vaz, diretor do Movimento Pro Logística, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre à Jovem Pan News. À disposição de vocês, um forte abraço e que tudo corra bem no dia 31 e que tenhamos, de fato, a aprovação do Supremo Tribunal Federal e que a gente possa voltar aqui falando em cronograma. Assim seja, vou te esperar com esse cronograma, hein? Obrigada, Edeon, até a próxima. E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também se envolveu no tema da Ferrogrão. Ela enviou um ofício à Advocacia Geral da União pedindo que o órgão revise a decisão de construção da ferrovia. Ela usa o mesmo argumento do PSOL de que a supressão de áreas protegidas do Parque Nacional do Jamantim não poderia ter sido feita através de uma MP, uma medida provisória. E ela defende ainda que a medida não levou em conta a necessidade de consulta prévia aos povos indígenas. A ProSoja Brasil criticou o pedido da ministra à Advocacia Geral da União. Vamos conferir. O que podemos esperar de um governo que temos hoje atual, quando vem uma ministra que devia cuidar seus povos indígenas, que não somos contra que haja o cuidado, vai solicitar à AGU que se faça um parecer contrário, que se faça o crescimento desse país, ou seja, se cria infraestrutura, principalmente na região que mais se necessita, ou seja, aqui no centro-norte ou no norte de Mato Grosso, no nosso médio norte, para Mato Grosso do modo geral e com certeza também para o Pará, que beneficiará bastante. Vejam só que só Mato Grosso, nesta safra, tem produzido mais de 90 milhões de toneladas de grão entre soja e milho, ficar na dependência única e exclusivamente do frete mais caro, o que traz maior problema, se é que existe problema ambiental e também social pelos acidentes que causa. Porque se esse alimento conseguir ser transportado por uma via, aonde o problema social é bem menor, o problema ambiental também é bem menor e também o valor do frete é bem menor, com certeza essa produção, esse alimento chegará às mesas dos brasileiros e mesmo no exterior, bem mais barato, com acesso bem melhor para poder se alimentar melhor. ProSoja Brasil repudia uma ação de uma ministra dessas indo à AGU, pedindo que reveja já seu parecer, que ele foi favorável à Ferrogrão, para ir contrário, para não trazer esse crescimento. Em nota, a AGU informou que o pedido de revisão feito pela ministra está sob análise. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais disse que está otimista com a decisão que o STF deve tomar nos próximos dias sobre a Ferrogrão. Vamos conferir. A lei que altera o tamanho do parque lá de Jamanchim reduz em 862 hectares o parque, e é isso que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma visão positiva de que os ministros vão entender a pequena redução, quer dizer, vão ter uma visão positiva no sentido de que a redução do parque é muito pequena, e realmente é pequena, frente aos benefícios econômicos, sociais e ambientais que a Ferrogrão vai gerar. Além disso, seria muito importante se o Supremo autorizasse a continuidade dos estudos, porque muitas das dúvidas colocadas hoje vão ser sanadas com a continuidade dos estudos do projeto da Ferrogrão. Hoje, o modal ferroviário participa em menos de 50% no transporte de grãos e com a Ferrogrão ele vai para 87%. E, por fim,
se a gente olhar a distância que esse grão vai percorrer de Mato Grosso até os portos do norte via Ferrogrão, hoje é de 930 quilômetros. Vai ser de 930 quilômetros. E hoje, boa parte desse grão desce para o sul, percorrendo uma distância de 2.081 quilômetros. Obrigada, André Nassar, pelos esclarecimentos, assim como a gente agradece ao presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, também pelas colocações. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Câmara aprovou a urgência do projeto de lei do marco temporal. O presidente da Casa, Arthur Lira, promete votar o tema no plenário na próxima semana. A gente volta com tudo isso e mais, já eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 30 16 03 16. Seu bebê acorda muitas vezes durante a noite? Isso pode acontecer por diversos fatores. Por exemplo, ter uma rotina bagunçada, questões comportamentais e até mesmo emocionais. Eu sou a Madu Drummond, educadora integrativa do sono infantil e vou ser sua professora nesse novo curso da NIL. Perfeito para você, mamãe de crianças com até 3 anos. Deixar seu filho chorando não é a solução. Eu vou te apresentar o meu método que, com amor e acolhimento, vão te ajudar a conduzir o seu filho a ter boas noites de sono. Também vamos focar em você, mãe, que está exausta pelas noites mal dormidas e merece voltar a ter qualidade de vida. Acesse agora nilcursos.com.br, faça seu cadastro e conquiste boas noites de sono para sua família. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Câmara dos Deputados aprovou por 324 votos a favor e 131 contra o requerimento de urgência do projeto de lei do Marco Temporal da Demarcação de Terras Indígenas. O projeto diz que só poderão ser demarcadas como indígenas áreas ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Após a votação, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que o tema irá a plenário na terça-feira. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal vai analisar o marco temporal das terras indígenas no dia 7 de junho. Por isso, o Congresso tenta se antecipar a essa votação para esvaziar uma eventual decisão negativa da Corte. Então, essa votação para o projeto de lei do Congresso parece que vai avançar mesmo na próxima semana. A mobilização no Legislativo ocorre em um cenário de preocupação no agro, com a chance do STF acabar com o marco temporal e gerar uma grande insegurança jurídica em relação ao direito de propriedade de terras tituladas no Brasil. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, comemorou a aprovação da urgência do marco temporal. Vamos conferir. Olá, vitória extremamente importante hoje da nossa bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Aprovamos a urgência do PL 490. Há 16 anos esse projeto tramita aqui no Congresso Nacional e nós conseguimos colocar não um nem dois, mas 324 votos no plenário. Mostrou a força da nossa bancada, mas mais que isso, mostrou que nós defendemos, trabalhamos e lutamos todos os dias pelos direitos dos nossos produtores rurais, pelo direito de propriedade, pela segurança jurídica e agora, terça-feira, vamos aprovar o mérito. Entidades como o Conselho Indigenista Missionário e o Greenpeace se manifestaram contra a aprovação de urgência do PL do marco temporal. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara,
disse no Twitter que o marco temporal é um genocídio legislado, uma teoria que inverte toda a história do Brasil e que atenta contra a Constituição brasileira. E ainda falando sobre a questão indígena, nesta semana uma comissão mista que avalia uma medida provisória do governo Lula aprovou que o Ministério da Justiça volte a responder pelo reconhecimento e demarcação de terras indígenas. No governo Lula, essa atribuição foi passada para o Ministério dos Povos Indígenas. Após a aprovação nessa comissão, o tema vai seguir para os plenários da Câmara e do Senado. O Legislativo precisará concluir a análise até o dia 1º de junho, quando a medida provisória de Lula perderá a validade. A gente vai seguir acompanhando este tema por aqui. E uma reportagem do jornal Financial Times revelou nesta semana que políticos europeus estão controlando os preços dos alimentos diante de uma disparada do custo de vida na Europa. Para quem acompanha a gente pela TV, a matéria está aí estampada e ela afirma que apesar dos preços mais baixos da energia, o crescimento do custo dos alimentos continuou a disparar e países da Europa Central e Oriental, como a Hungria e a Croácia, passaram a limitar o preço dos produtos essenciais. É isso que está escrito lá no Financial Times. A notícia chama atenção porque a Europa tem apostado também em uma série de leis ambientais que aumentam as exigências para os países que exportam alimentos para lá. Uma dessas leis é a antidesmatamento, que foi aprovada agora neste mês. Vamos entender o que está acontecendo na Europa, que os governos começaram a controlar preço dentro dos supermercados, de acordo com essa reportagem do Financial Times. Para isso, a gente convidou o Caio Carvalho, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio e pode fazer uma análise muito precisa sobre esse tema para a gente. Caio, seja bem-vindo e conta para a gente o que está acontecendo na Europa, hein? Boa tarde a todos, enfim. É inacreditável, realmente, Kelly. Mas eu devo dizer, na década de 70, quando tivemos a crise do petróleo e foi inflação para todo lado, os europeus mexeram e tentaram congelar preços e trabalharam com preços. E naquela época eles perceberam a bobagem que isso era, assim como o Brasil demorou para perceber a bobagem que isso era. O que está havendo é uma guerra entre governo e varejistas. Por exemplo, vou citar uma frase deles. O varejista internacional diz que eu compro açúcar por €1,35 o quilo e sou obrigado a vender a €0,85. Porque você não congela o preço do produtor, você congela no consumidor. É inacreditável, mas é de fato uma guerra que está instalada nova, eles adoram isso, eu acho, agora passaram a gostar muito disso. Mas é um horror essa discussão que não ocorre desde os anos 70. Deixa eu dar uma ideia para você, Kelly. Sobre a lógica da proteção aos mais vulneráveis, eles estão agindo como Cuba costuma fazer, para dar uma ideia disso, né? A Grécia limita a margem dos varejistas. Ela diz qual deve ser a margem na Grécia. Na Espanha, ela corta imposto, que é o IVA. Ela corta o imposto sobre alimentos, vamos dizer que é o menos agressivo sob a lógica de mercado, né? Ela está cortando na própria pele, né? E a Áustria regulamenta preços. Está regulando preços. É inacreditável, mas é real. É inacreditável. E aí, quando a gente leu essa reportagem aqui na produção do Hora H do Agro, eu confesso que eu, particularmente, eu li 2 vezes. Porque eu custei a acreditar no que eu estava lendo. De fato, os governos controlando o preço dos alimentos para tentar gerar uma sensação aí de bem-estar que, na verdade, não funciona controle de preço. Aí me gerou a seguinte dúvida, Caio. Na última semana, aqui no programa, a gente estava falando sobre a aprovação da lei antidesmatamento, que significa o quê? A Europa criando uma barreira e dizendo que não entrará na Europa nenhum produto de áreas de desmatamento legal ou ilegal. É uma barreira aos exportadores. E aí eu me pergunto, se sem essa lei vigorar, a situação está assim? Como que ela vai ficar se essa lei de fato pegar? Olha, essa é a crítica mais veemente que possa ser feita para eles. Quer dizer, você consegue reduzir o preço de alimentos tendo alimentos. Você consegue reduzir tendo volumes, né? Tendo, digamos, uma oferta superior até, eventualmente, à demanda de momento, tá certo? Que eles têm lá. Isso é que faz os preços caírem. Se você olhar a realidade do Brasil,
nós fizemos nos últimos anos uma queda efetiva de números expressivos do peso, digamos, dos alimentos na bolsa de alimentos, digamos assim, dos mais necessitados, né, na cesta de alimentos. E a frase mais importante que existe nisso é que os limites de preço e todas as ideias semelhantes já se mostraram ineficazes durante o socialismo. Palavra de quem? Banco Central da Hungria. Você tem uma ideia como está legal a relação. Não é só no Brasil que a gente vê gente do governo dando pitaco errado com o Banco Central. Lá também é muito interessante, é o velho voltando. O Green Deal tem pinceladas do velho. Isso também é velho. O que o Green Deal traz de velho? Ele traz um modelo unilateral europeu, absolutamente desinteressado ou sem respeito com qual lei ou com qual regra você tem no seu país. Nós temos aqui o desmatamento legal, que é lei, que é o nosso Código Florestal, e o ilegal. Para eles não interessa, é desmatamento zero. Então, é a volta do velho com muita veemência, o que para mim traz uma outra coisa, Kelly, que eu devo dizer, apesar de ser uma coisa desagradável, mas devo dizer, a Europa vai perdendo importância de uma forma real. E se apega a essas coisas de uma forma muito perigosa. É isso que eu vejo. E aí a questão que fica muitos da nossa audiência já se perguntaram, né? Será que essa lei antidesmatamento, ela vai pegar? Porque uma coisa é o papel, que aceita tudo. Outra coisa é a vida prática. Se sem uma lei que limita a entrada dos alimentos, a gente já vê os governos congelando o preço em supermercado por causa da alta no custo de vida, como ficaria com a lei sendo implementada, Caio? É isso mesmo, quer dizer, se você olhar o mundo, da onde pode vir alimentos? É do Brasil, é da Argentina, é do Mercosul. E eles não querem assinar um acordo com o Mercosul, que está na mesa para ser assinado. De alguma forma, é um acordo feito lá há anos atrás, que não havia essa loucura toda de Green Deal, essa coisa do passado voltando. Então tem que ser revisto isso, nós temos falado isso constantemente entre os nossos países, os grupos privados produtores do Sul, que isso é essencial rever essa nova visão que tem uma dose, até certo ponto, histérica ambiental e hipócrita ambientalmente falando, na medida em que eles aumentam o consumo de carvão mineral de uma forma maluca, assim como estão prometendo investimentos na área de energia nuclear. Então, é uma situação difícil, que traz para a gente um problema, Kelly, não podemos fugir dele. Será ótima a assinatura de um acordo Mercosul-União Europeia, mas não nesses termos que eles estão fazendo. Essa coisa de controlar preço, eu acho ótimo. Eu vi uma frase, fui atrás quando vocês me pediram essa questão, e vi uma frase muito interessante de um dos políticos importantes francês na Europa, dizendo que o controle de preços é viciante e é difícil largar o vício. Nós sabemos aqui também, e me veio à cabeça, Kelly, o Sarney mandando caçar boi no pasto, e coisas desse tipo. Vai ser muito interessante. Eu estou imaginando a autoridade suíça mandando caçar aquelas vaquinhas com aquele bate-sino no pescoço, né, para ver se reduz o preço da carne. Que coisa. É lamentável que a gente esteja aqui discutindo esse tipo de coisa, porque é realmente uma volta ao passado, como você disse, né? O controle de preço, uma intervenção no mercado. Para passar a régua nesse tema, Caio, o que importa para o público do agro que nos assiste? Porque, de um lado, há cadeias despendendo muito dinheiro para tentar se adaptar às novas regras europeias. De outro lado, há uma crítica de muitos grupos que dizem que a Europa não conseguirá colocar em prática essa lei verde. Qual é a sua visão para a gente passar a régua nesse tema? Olha, tem duas coisas práticas. Vamos falar em coisas práticas. A primeira coisa prática é que você tem que ter o apoio de todos os estados da União Europeia para que isso vingue. E tem vários países que estão colocando dificuldades nisso. Por exemplo, você está acompanhando o que está acontecendo lá em cima, na Holanda. Uma crise constante com tratoraços e com os agricultores, digamos assim, realmente reclamando demais das medidas que querem impor para a gente, mas estão impondo para eles também lá, né? Então nós vimos lá recentemente, Kellen, a Alemanha e a Itália obrigando a União Europeia a voltar atrás,
porque ela queria acabar com o motor de combustão interna em 2035. Foi obrigada a voltar atrás por ação da Alemanha e Itália. Eu acho que outras coisas vão ter. E acho mais, Kelly, e devo dizer para você, a situação é tão grave na União Europeia que eles querem muito mais o acordo com o Mercosul do que o Mercosul quer o acordo com eles. Eles precisam do Mercosul como da luz do sol, né? Então vamos ver, vamos ter paz de espírito, conduzir essa coisa nos interesses do país, com o nosso pessoal do Itamaraty sabendo negociar, com a OMC intervindo, mostrando que é ilegal quando a ação é unilateral, e vamos ver como é que fica. Eu vou fazer uma última pergunta, o nosso tempo já está esgotado, mas eu conversei há poucos dias com uma fonte que está muito por dentro dessa negociação do Acordo Mercosul-União Europeia, é uma fonte também do agro. E essa fonte me disse que na época lá do governo Bolsonaro, quando Tereza Cristina começou a negociação, a reativar essa negociação do Mercosul-União Europeia, não haviam sido aprovadas essas leis que são leis paralelas, como a lei antidesmatamento, como a lei aquela que taxa carbono, entre outras. O que significa dizer que no momento atual há um grande risco para o agro, porque ele poderia se abrir à entrada dos produtos da Europa, mas enfrentar barreiras por essas leis novas, que são ramificações, e aí é o grande risco do acordo Mercosul-União Europeia. Você vê desta forma? Vejo mais. Olha, o nosso pessoal da frente, até quero fazer um novo elogio à frente parlamentar, isso que ela conseguiu agora aprovar, estava tanto tempo parado do marco temporal, isso tudo é um absurdo para não entrar no detalhe, mas bota a bola no chão. Mas ela imediatamente reagiu com uma lei, um projeto de lei que já começa a ser discutido, que é, digamos assim, o reflexo, o espelhamento para a Europa do que eles estão fazendo para nós. Ou seja, quando você compra um produto made in Greece ou made in France, ou seja, o que for, made in Europa, você está comprando um produto que foi produzido com base em energia fóssil, seguramente com volumes enormes de energia fóssil. Nós vamos colocar altos impostos sobre todos os produtos comprados da Europa em função desse espelhamento. Portanto, nós vamos reagir, estamos reagindo e temos gente muito competente sabendo fazer isso. Muito bem. Caio Carvalho, obrigada pela ótima conversa. Presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, volte sempre, o espaço está aberto para você. Obrigado, um abraço a todos. A você também. E a gente troca de assunto agora, porque a Associação Brasileira dos Produtores de Soja está pedindo medidas do governo para socorrer produtores em dificuldades para honrar os compromissos. Nessa arte que você acompanha pela TV, a AproSoja afirma que problemas climáticos, a queda nos preços das commodities agrícolas e o aumento dos custos de produção estão fazendo com que milhares de produtores tenham dificuldades. A associação revela problemas de comercialização que geram falta de liquidez para quitar as despesas. E a pergunta que fica é: como é que está a situação no agro? Carlos Cogo, que é diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio, o agro brasileiro é conhecido como a galinha dos ovos de ouro, né? Um dos setores mais dinâmicos da economia. E a gente acaba de ver a nota da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, uma associação também muito robusta, pedindo ajuda para um momento delicado. Que momento é esse? O agro está pedindo socorro? Não, eu acho que isso é bastante exagerado, né? É um momento bastante diferente, atípico até, frente aos anos espetaculares que o agro viveu, mas muito recentemente, nesse período de pandemia, somado aos efeitos da guerra, a gente teve uma explosão nos preços das commodities e margens de rentabilidade, mesmo a custos muito elevados, custos recordes na atual safra, margens muito elevadas de rentabilidade, pontos fora da curva. Normalmente as margens de soja e de milho no Brasil são muito boas, tanto para o milho segunda safra quanto para a soja. E nós temos um histórico já de 15 safras consecutivas de margens positivas e altas. Então o agro sim está preparado para sobreviver um ano em que as margens estão minguando e até mesmo desaparecendo. Nesse momento a margem da soja é zero e a margem do milho segunda safra é zero também para as colheitas de 2023. Caramba, Cogo, essa é uma informação muito delicada. É um desafio enorme lidar com uma margem zero, que é o que você está dizendo. Eu vou pedir para a produção colocar no ar
os destaques que você preparou. Você preparou algumas artes para mostrar isso no detalhe, não é, Kogo? Exatamente. A gente vai ver a primeira, que é as sacas de soja necessária para comprar um pacote de fertilizante. Explica pra gente o que você gostaria de chamar a atenção neste material. Perfeito, na atual safra 22-23, né, cujos insumos foram adquiridos lá no ano passado, no pico dos preços, dos custos desses fertilizantes, no maior nível em 2 décadas, mesmo para defensivos, em toda essa disrupção de cadeias que tivemos decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia, é a pior relação de troca dos últimos 30 anos, 21 sacas de soja para comprar o pacote de fertilizante. Isso gerou a situação que deságua hoje, onde o custo de produção foi recorde, nessa safra que estamos colhendo agora, e os preços estão num viés de queda, justamente porque o mundo todo entra num período de recuperação da oferta global após 3 anos praticamente de problemas ou de abastecimento, ou de suprimentos, ou de fretes, ou de clima, muitos problemas climáticos na China, na Europa, na América do Norte e aqui na América do Sul, Argentina, com quebras violentas de safra, quebras no sul do Brasil e agora não. Cenário de safra recorde nos Estados Unidos em 2023-24 e cenário de safra recorde em 24 aqui no Brasil e na América do Sul no ano de El Niño. Kogo, você está trazendo informações que a gente está aqui digerindo. Vou respirar um pouco mais enquanto você apresenta a próxima arte. Vamos ver? Está aqui, Perfeito. Custo de produção milho segunda safra no Cerrado. O que você está chamando a atenção da gente? Uma situação muito similar da soja, né? Embora no caso do milho segunda safra você não deva fazer a leitura da margem líquida, a margem real de lucro, ela está negativa nesse momento. Por ser uma cultura de segunda safra, se você tiver um resultado de margem bruta que se mostra nas barras azuis, ou seja, é pequeno ele, 5%, 5,5% de margem nesse momento, ainda é uma margem levemente positiva, numa cultura que tem apresentado margens aí positivas já, como está mostrando aí, né, mais de uma década consecutiva. A situação da soja é muito similar, são 14 anos consecutivos de margens positivas e a margem da soja, aí sim, olhando a margem líquida, uma cultura de verão tem que olhar a margem líquida, tem que depreciar o capital, os bens utilizados, os bens de capital, tem que contabilizar a renda de fatores, o custo de oportunidade da terra, do investimento. A margem da soja ela é negativa, a margem líquida, ou seja, a margem real do negócio é zero. Porém, temos que pensar o seguinte, num produtor que já vem capitalizado a 14 safras, embora alavancado, isso é muito importante que se diga, sim, é um produtor capitalizado, mas muito alavancado em tratores, colhedoras, silos graneleiros, pivôs de irrigação, então um produtor alavancado, mas capitalizado, ele sobrevive a essa situação desde que para a safra 23-24 ele corrija os equívocos de estratégia que ele cometeu ao longo da última safra. Então, colocar todo o problema em cima do governo, eu acho que não é correto, né? Sem querer defender nenhuma parte ou outra, não é correto, pois, primeiro, o problema tem uma origem internacional, queda do preço das commodities de modo generalizado, soja, milho, trigo, algodão. E segundo, tem um problema interno, e esse sim tem parte de culpa do governo e parte do próprio setor privado. O Brasil é um país que ainda peca por soluções de logística e infraestrutura e contabilizamos aí prêmios recordes esse ano, né, negativos nos embarques de soja, e agora toda a novela, toda a tempestade perfeita que vimos na soja, derrubando os preços aqui no Brasil, mais do que eles caíram no mercado internacional, nós vamos ver acontecer a partir de agora com o milho também, pois não temos espaço para guardar a segunda safra de milho. Essas notícias que você está trazendo para a gente são notícias delicadas, né? Afinal de contas, uma margem zero, um momento de bastante oferta vindo aí, pelo que você coloca, certamente com produtores alavancados, ou seja, os custos pós-guerra, pós-pandemia aumentaram demais. Como é que faz para passar esse momento sem, por exemplo, uma ajuda do governo, que é o que você disse que não eventualmente pode vir, preço mínimo, a gente já começa a ouvir coisas desse tipo, né? Como que passa por essa fase, Kogo? Preço mínimo é uma lei, deve ser cumprida, né? Que não há no orçamento recursos alocados para garantir o preço mínimo, lembrando que de fato, por exemplo, os preços do milho eles já estão abaixo do mínimo na região centro-oeste do Brasil. Nós temos milho aí, né, chegou próximo de R$30 a saca na parte médio-norte de Mato Grosso,
Hoje melhorou um pouco mais, está em torno aí de R$32, R$33, ainda abaixo do preço mínimo. Então o governo sim deveria entrar ou fazendo contratos de opções, se não tiver recurso para adquisição direta, que é o AGF, mas existem mecanismos modernos como o contrato de opção para reter essa oferta e colocá-la no mercado mais à frente. Isso não há orçamento no governo. Agora, tem um problema que não é conjuntural, é um problema estrutural. Nós não temos estocagem, capacidade estática no Brasil para abrigar nem mais a safra de verão. Você me ouve falando há anos em problemas de armazenagem, só que nós chegamos agora numa situação extremamente delicada, pois nós não temos mais espaço para guardar a safra de verão. Imagina depois você colhe no país, o Brasil é o único país que tem uma segunda safra que é quase do tamanho da primeira. Nós vamos colher 100 milhões de toneladas de milho, vamos colher mais de 10 milhões de toneladas de trigo, tudo safras de inverno, e nós não temos espaço para guardar a safra de verão. Então tudo aquilo que se falava até então, a gente escoa a soja e depois coloca o milho naquele armazém, isso não existe mais. Aqueles vídeos terríveis que nós víamos de milho a céu aberto, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, eles vão fazer parte de uma situação tão corriqueira que nós vamos ver tanto isso que não vai mais nem ser novidade, não vai ser mais nem destaque na mídia, porque vai ser muito comum ver isso, não há mais espaço para guardar. E quando isso acontece, nós chegamos na situação do dia de hoje. Nós temos o milho nos Estados Unidos, FOB Porto, que está cotado a $253. O milho argentino, FOB Porto, está cotado a $252. O nosso milho, pasme, ele está cotado hoje a $199. Nós temos um desconto de quase $55 por tonelada negativos no milho brasileiro. Então, parte da encrenca que nós temos de preço baixo hoje é nossa. É um problema que deve ser resolvido pelo país como um todo, pelo agro e pelo governo. Muito complicado. Kogo, a gente tem mais uma arte que você preparou, trazendo a relação de soja, fertilizantes e defensivos. Vamos acompanhar e qual é a informação que você chama a nossa atenção aqui? Aí vem um outro ponto, né? O momento é desafiador, é complicado, complexo realmente, mas olhando para frente, safra 23, 24, a gente já retoma um patamar de relação de troca próximo ou até abaixo de anos anteriores à própria pandemia, ou seja, são 9 sacas aí para comprar defensivos, a relação de troca de fertilizantes também é muito melhor, isso já está contabilizado, preços médios da soja menores para 23, 24, na casa de 11,50 a $12 por bushel, ou seja, está contabilizado um preço médio em torno de R$130 a R$135 essa saca no sul e no sudeste, e na casa de 115 a 120 na região do Cerrado, representada pelo Mato Grosso. Então, ainda com preços bastante inferiores aos que nós vimos nos últimos 3 anos, a relação de troca melhora, em principal, as margens voltam a ficar positivas e bastante interessantes, ou seja, produzindo bem, com alta tecnologia e fazendo uma comercialização racional, sem buscar valores, sim, resultado, e foi o que faltou ao produtor nesse ano. O produtor visava preço, soja R$200, milho a R$100, e esqueceu de buscar o resultado. Muitas vezes o resultado estava disponível, uma soja rendendo 40% de margem, um milho com 45%, o produtor não se interessou por aqueles preços que remuneravam o negócio dele e ainda gerava uma grande sobra. Houve no mínimo aí 8 ou 10 oportunidades para vender muito bem soja futura e milho futuro, e o produtor não aproveitou. A gente tem que fazer aqui a meia-culpa do próprio agro nessa questão. A comercialização está bem atrasada, né? Se a gente olhar para grãos, e essa é uma condição que a gente vê nos dados mais recentes disponíveis no mercado. Kogo, última pergunta para você. Se vem uma crise pela frente para o agro, na sua avaliação, e quais são os setores que estão mais sensíveis por ordem de fragilidade econômica no momento dessa atual conjuntura econômica que você colocou? Não vejo crise. Sinceramente, não vejo crise. O agro já passou por coisas muito piores, situações muito mais prolongadas de preço baixo, sem margem. Não, hoje não. É um ano, é um soluço, é um ponto fora da curva, um ponto de margem zero por problemas de equívoco de comercialização, de câmbio, de prêmios, de armazenagem. É um problema que vai ser ultrapassado já na próxima temporada. Já estamos entrando na temporada 23, 24, num cenário de rentabilidade voltando, mesmo a preços menores. O Brasil é o país que tem a líder de custo, ele tem o menor custo frente
aos concorrentes. Então ele segue em frente, não há crise, há um momento muito difícil, muito desafiador, não há crise, mas respondendo a pergunta, talvez o milho seja realmente agora a bola da vez do problema, por ter uma segunda safra de 100 milhões de toneladas e não ter onde colocar essa segunda safra, e não adianta escoar tudo isso, não se escoa 100 milhões de toneladas em 2-3 meses. Eu tenho 1 minutinho ainda, gripe aviária, qual é? Alerta vermelho, amarelo, como você vê? Preocupa, porque eu acho que é questão de tempo, infelizmente, de chegar em granjas comerciais, né? Tomara que não, mas pode acontecer. O Brasil está muito preparado para isso, nós temos sistema de compartimentação, a gente não vai sofrer, acho que a palavra aqui, a frase, então, para a gente aproveitar o tempo, o Brasil não vai sofrer embargo total, isso não existe. Estados Unidos, desde 2014, lutam contra a gripe aviária e nunca foram embargados completamente. Tem problema, tem país que embarga sem saber qual é o resultado real. Vai acontecer, vai gerar problema. O Brasil não vai sofrer um embargo total e o mundo precisa da carne de frango e suíno, carne de frango, principalmente do frango brasileiro. Nós temos 1 a cada 3 frangos vendidos no mundo, então o preço no produtor estouraria, conforme a própria matéria anterior falou, né? Num sistema de preços congelados, isso aí não encaixa, tá? Não vai dar para fazer embargos grandes para o Brasil, não. Carlos Fogo, pelo menos um alívio, porque a nossa entrevista aqui você trouxe informações importantes, mas às vezes um pouco difíceis de digerir, né? Volte mais vezes, espero que com melhores notícias. Esperamos também. Obrigada, saudações Carlos a todos Fogo. e grato pelo prestígio. Muito obrigada a você pelo trabalho e pela presença conosco. E subiu para 8 o número de casos de influenza aviária em aves silvestres no Brasil. Nesta semana, mais 3 novos casos foram confirmados no Espírito Santo. Até o momento, há 7 registros da doença neste estado e 1 no Rio de Janeiro. Com isso, o Ministério da Agricultura declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. O ato vale por 180 dias e possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios, organizações governamentais e não governamentais para evitar a propagação da doença. A pasta também prorrogou por tempo indeterminado a suspensão de realização de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves. Vale reforçar que os casos de gripe aviária foram registrados em aves silvestres e não em granjas comerciais. Portanto, o status do Brasil de livre da doença continua na Organização Mundial de Saúde Animal. Não há risco para o consumidor de ovos nem consumidor de carne de frango. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o MST, realizou nesta semana a primeira reunião para a leitura do plano de trabalho. Entre as estratégias do grupo de parlamentares está a realização de diligências nos próximos dias em estados como São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, onde propriedades rurais foram invadidas nos últimos meses. O presidente e eu estaremos na segunda-feira pela manhã na cidade de Presidente Prudente. Vamos nos reunir com as autoridades policiais que presidem os inquéritos relativos às invasões de propriedade em todo o Pontal do Paranapanema, e a partir dessas informações nós vamos tocando aqui o dia a dia da CPI. Também, junto às autoridades policiais, nessa segunda-feira, faremos a análise de documentos e, eventualmente, até uma ida naquele mesmo dia, durante o horário previsto para a diligência, das 8 às 18 horas, a locais onde tenham havido invasões e que possam nos dar subsídios para a continuidade do trabalho dessa CPI. A lógica é encontrar elementos que subsidiem o relatório relativamente aos crimes relacionados à invasão de propriedade. A comissão também decidiu quem serão os primeiros convocados ou convidados para prestar esclarecimentos. Alguns nomes são do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, além do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União uma portaria que autoriza os bancos a liberarem financiamentos com taxas de juros subsidiadas pelo governo, com taxas do Plano Safra 22-23. Há semanas, os agricultores aguardavam uma complementação do crédito rural para a autorização de projetos de investimentos e custeio agrícola. Segundo o Ministério da Agricultura, foram liberados cerca de R$200 milhões para equalizar as taxas de juros.
E agora eu tenho um recado para você. Produtores de cana e usineiros, chegou a hora de vencer a batalha contra as plantas daninhas com segurança e seletividade. Yamato é o revolucionário herbicida pré-emergente da Yara, para você utilizar antes mesmo das daninhas virem à tona no campo. Desenvolvido com tecnologia exclusiva, a solução inovadora controla as daninhas do canavial com alta seletividade e longo residual. Isto é, sem prejudicar o seu cultivo e com proteção por muito mais tempo. O herbicida se destaca no controle de capim braquiária, capim colchão e capim colonial, daninhas capazes de reduzir drasticamente o rendimento da cana. Isso tudo com flexibilidade de uso para todas as modalidades. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre o herbicida que não dá chance a Mato Competição. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigada pela companhia. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnnf.com.br. Realização Jovem Pan News.